Salve, salve! Trazendo mais uma literatura aqui para vocês, né? Eu finalizei esse mês aí mais um livro, né? Eu já tinha comentado que já estava lendo, mas finalizei aí as 370 páginas do diário de... São um pouco mais, né? Óbvio. 300, para ser exatamente 373, né? Mas finaliza no 370. Eu tive um pequeno acidente com o livro, eu vou mostrar. E sem mais delongas, Diário de Anne Frank, mais um livro aí, né? Finalizado aí por mim. Uma leitura muito interessante, já tinha curiosidade, né? Eu acabei me lembrando, né? E tá citado aqui, é claro, que foi na década de 90 que começaram a lançar nesse diário, né? E eu tava na escola ainda, né? Tava fazendo ginásio, né? O antigo ginásio. E então eu me lembro de terem citado isso, que era um relato de uma sobrevivente, não, de uma pessoa que passou, uma adolescente praticamente, que passou pela Segunda Guerra Mundial, uma judia, né? Que é a Anne Frank. E nós sabemos aqui, lendo o diário de toda a sua trajetória, seus sonhos, né? Seus planos para o futuro. E no início do livro, né, já sabemos também que ela já havia falecido. Mas no início do livro eles já citam que ela está morta, né? Mas você, quando lê o livro, você acaba se envolvendo. É uma história bastante interessante, né? Você vê o desenrolar pessoal, psicológico dela, né? Ela lidando com todo aquele estresse, de ficar enclausurada num local escondido, com medo de ser morto, né? Ou capturado. Mas isso acaba acontecendo, sempre acaba acontecendo uma hora ou outra, né? Os relatos que se tem são poucos. Eu não tenho certeza, mas acredito que foram muito, muito poucos os que conseguiram escapar assim, né, escondido. Mas era uma situação muito difícil, porque os alemães já sabiam. Eu digo alemães, não os alemães, né? Todos os alemães. Alguns alemães eram contra isso, né? Estou falando do nazismo. O nazismo já tinha ciência de que havia judeus escondidos. Óbvio, né? Eles fizeram uma grande caçada, tem outros relatos sobre isso. Mas é interessante você ver o diário dela, né? Divulgado, né? Porque conta a experiência dela, entendeu? Dentro da clausura lá do esconderijo, no anexo, né? Que ela nos conta aqui no livro, né? Obviamente houve uma correção das palavras, porque ela era uma adolescente também, né? Muitas vezes, né? Como todo mundo, às vezes a gente erra, né? No nossa caligrafia ali, nossa parte didática aí da escrita, mas foi corrigido, óbvio, aqui também fala isso, que houve correções, né, de algumas palavras, mas manteve-se a essência do livro todinho, né? Só foi algumas correções de palavra, mas ela descreve toda a sua experiência, né? A guerra ao entorno, acho que ela tentou ver de uma maneira positiva, né? Embora ela mesma relata que sofria muito com tudo aquilo, né? Ela tinha os pais, tinha outras pessoas, né? Desconhecidas que estavam lhe dando aí um apoio em manter toda aqui. Foi um grupo de 8 pessoas, na verdade, né? Que ficaram escondidas ali no anexo, né? Na Holanda ali. E ela vai descrevendo com o tempo, né? O convívio de cada um, como foi a mesma coisa que aconteceu na pandemia, né? Na pandemia de 2020, que nós tivemos aí do Covid, né? A clausura das pessoas, né? O lockdown, né? Muitos casamentos terminando, porque tipo assim,
o ser humano, eu acredito nisso, né? Eu acho que eu entendo isso, né? O ser humano ele é sociável, né? Da nossa natureza ser sociável. Mas o convívio contínuo, entendeu? Ininterrupto, ele torna as coisas meio chatas, entendeu? Para o ser humano. O ser humano ele precisa estar se renovando, tá entrando em contato com algo que se renove para ele, tipo assim, que seja novidade, que atice sua curiosidade, entendeu? Sua vontade de ir além. Né? Então, é o que aconteceu aqui, as constantes brigas, discussões, cada um com sua opinião, entendeu? O ser humano ao mesmo tempo que ele é socialista, né? Sociável, socialista não, sociável, ele, ele também é individualista. Então, às vezes a gente consegue entender aí por um lado psicológico de que o convívio contínuo não nos torna, né, pessoas fáceis, entendeu? Acaba nos tornando pessoas difíceis, porque chega uma hora que a pessoa fica de saco cheio de muita coisa e acaba pondo para fora, né? Não consegue se controlar e põe para fora. Mas enfim, é isso aí. É, o livro em si, ele conta todo o desenrolar dela, né? As paixões da adolescência, entendeu? Os sentimentos, a sexualidade, entendeu? O convívio, o carisma, né? As fraquezas, tudo dela, né? E ela com bastante esperança. E ela ainda cita no diário que houve uma notícia no rádio na época que após o pós-guerra as pessoas, o governo estaria caçando artigos, né, e diários que contassem a experiência de cada pessoa que passou pela guerra. Né? Então o diário dela se torna importante para a família, né, para os amigos, embora todos vissem aquilo ali como uma civilização de um adolescente, entendeu? Então, mas acaba se tornando um artigo para a história, né? E é o que acontece com o livro, né? O pai dela foi o único que sobreviveu e ele até que teve um final bem melhor do que os outros, né? Ele conseguiu divulgar o diário da filha dele, conseguiu refazer a família dele, a vida dele, né? Mas foi uma experiência, né? Eu creio que para todo mundo, né? Obviamente foi, né? Para todo mundo que passou por isso, quem esteve lá, na verdade, né? A gente está milhares de quilômetros, entendeu? Do local da guerra, né? Então, aqui no Brasil, apesar de ter participado, as opiniões eram um pouco diferentes, né? E a pressão era um pouco menor, bem menor, na verdade. Então, você, como eu disse, né? Você sabe que ela já tinha morrido, ela morre de Tiffany, de uma doença, né? Lá num campo de concentração. E a gente sabe, cara, mas quando você chega próximo aí ao fim da leitura, nas últimas páginas, você percebe que teve a última escrita dela, acabou, meu irmão. A última escrita dela. E é interessante, cara, que essa aqui é a letra dela, né, a original. E teve essa parada súbita, que ela, tipo assim, o diário ela escrevia, relatava algumas coisas que aconteciam durante o dia, durante a semana. Às vezes parava de escrever por um tempo, né? Eu já escrevi também alguns diários, né? Tenho até aqui em casa alguns. E eles são bons, cara, são bons. O diário, ele praticamente, ele é um terapeuta para você. Voz ruim. Ele é um terapeuta para você. Então, quem já teve essa experiência de escrever, relatar, né, é uma descarga de tensão, né? Você é como se estivesse conversando com alguém, só que você escrevendo. E você coloca suas ideias, a sua visão do que aconteceu. Mais tarde você pode mudar essa visão por conta que você vai ganhando experiência, e ganhando experiência você muda o seu pensar, entendeu? A maneira de ver as coisas. É interessante, eu comecei a escrever também o meu já há muitos anos atrás, se não me engano foi em 96, 97, já me desfiz dele, né? Eu chamava de O Quarto Quartel, né?
Foi uma descrição muito boa, principalmente porque eu tinha acabado de sair do exército, então relembrar a infância e colocar tudo no papel, a experiência que estava atualmente, né, estava acontecendo comigo atualmente, foi muito bom, foi muito interessante. Porém, eu cometi um. Hoje eu me arrependo disso, né? Eu cometi o erro de jogar esse diário fora, queimar esse diário, entendeu? Queimar era um caderno daqueles de 20 matérias e eu escrevi aquele caderno tudo, mais de 400 folhas. Então, escrevia, desenhava também, eu gostava de desenhar na época, né? E era um relato pessoal, né? Uma biografia pessoal, na minha visão, não na visão dos outros, mas na minha visão, é mais profunda, né? E a mesma coisa com o diário, cara. O diário, de Anne Frank, ele é assim, né? Uma visão profunda do lado dela, né? Mas o final é muito triste porque você se envolve com a leitura e acaba que no final você, como eu, né? Eu pensei, né, que ia ter uma descrição de que ela teve a casa invadida e ela estava escrevendo, só que não é isso que acontece. O diário, a parte final dela, ela chega e fala de uma maneira mais profunda, né, sobre ela, sobre o que está acontecendo, e acabou, meu filho. Acabou o diário ali. Dali acontece a prisão, né, a invasão do anexo, eles são presos, cada um morre num local diferente, entendeu? E o dela, cara, e da irmã é muito triste, porque não tem registro do corpo delas. É a suposição que elas morreram, né, doentes. Morreu a irmã dela primeiro, logo depois morreu ela, né? Alguns dias depois. E provavelmente elas, diz o livro aqui, né? Elas foram enterradas em uma vala comum. Não há identificação de Anne Frank. E é triste isso, cara, porque, tipo assim, porque você se envolve com o personagem. Cada leitor se envolve com o personagem e, obviamente, você tem experiência. Você sabe que ela morreu, mas você quer uma coisa a mais, entendeu? Mas é um fim. Caraca, chega a ser ridículo, cara, porque é triste. Chega a ser triste. É triste, né? Não chega, é triste. É chocante, impactante. Porque a descrição é que elas foram parar numa vala comum. Certo? A heroína do livro, entendeu? Personagem do livro. E infelizmente é isso que aconteceu. Dá um impacto porque você se envolve, né? Parece que é um parente seu que faleceu dessa forma horrível. Eu sei que hoje, né, a gente liga um noticiário, tem mortes muito piores, entendeu? Ou semelhantes, né? Por uma ditadura criminosa que existe, né? De facções, de política, entendeu? Social, que envolve todo um sistema maléfico aí que tira vidas também assim, ó, de adolescentes, como essa daqui, ó, entendeu? Eu tenho aí meus 48 anos de idade, já fui adolescente, já fui criança, entendeu? Tudo isso eu guardo com muito carinho aqui, ó, e aqui no meu coração. Mas você olha essa adolescente sorrindo numa foto cheia de esperança, cheia de vida, entendeu? Ela mesmo reproduz no diário aí que ela ela tinha esperança de voltar para a escola, né? E isso não acontece, cara. Porra, não acontece, é triste, entendeu? É um mal súbito que vem. Ela estava selada, o destino dela já estava selado, só porque ela era judia. Acho que ela fosse de qualquer outra nação, isso não teria acontecido. Mas infelizmente isso aí é uma vergonha para a humanidade que aconteceu, graças a um ditador louco, né, como Hitler. E infelizmente aí é uma pequena história aí, de uma pequena vida que se perdeu aí, por conta da loucura dos homens, loucura da raça humana, né, que tem uma tendência a se destruir, né, seja como, tipo, seja uma guerrilha urbana, seja uma guerra mundial. Enfim, uma lição aí, né, vergonhosa para todos nós, habitantes desse planeta, né, e que infelizmente
ficou na história aí. Muitos, óbvio, não dão muita importância, só é um fato, mas quando você analisa profundamente, você sente a dor deles, a dor de todos os judeus que se foram, entendeu? Todos os pais de família que perderam seus filhos, né? Todos os familiares, né, que passaram por isso. Guerra nunca é bom, cara. Tem a guerra atual aí da Ucrânia com a Rússia e, né, a gente acha, meu Deus do céu, o pessoal joga muito jogos de guerra, né, no videogame, né, e romantiza a guerra, né. Não sabe o quanto isso é doloroso, quanto isso é frustrante. E uma pergunta que ela fez aqui, também já me fiz também, eu me identifiquei com isso, né? Porque as pessoas simplesmente não podem viver em paz, porque as nações não podem viver em paz e se mantêm aí em estado de guerra, tem essa necessidade de entrar em conflito e destruir. Simplesmente poderia haver paz em qualquer lugar e a pessoa poderia se desenvolver, né? Emocionalmente, né? Fisicamente, mentalmente, assim, né? De uma maneira que todos poderiam se ajudar mutuamente, mas isso não existe, cara. Acho que isso é o grande pecado, né, do mundo, né? O fato de as pessoas não se tolerarem por muito tempo, entendeu? Deveria se haver, e se prega isso, né, mas isso não acontece, a ganância é muito alta, né? Deveria haver uma tolerância, né? Respeito, limite, entendeu? Que deveria ser tratado de uma forma simples, né? E tranquila, mas não é tratado dessa forma. Sempre há o conflito, sempre há necessidade de se impor sobre o outro, né? Se impor sobre o fraco, o forte quer ficar sobre o fraco, o fraco quer ser forte para poder se impor contra aquele que vai ficar mais fraco do que ele. Então, acho que o ser humano se perde aí, né? Que poderia ter paz, né? Tolerância, respeito verdadeiramente, não simplesmente por ser, né? Há muitas discrepâncias sociais, né? Ah, e preconceitos, né, terríveis, entendeu? Terríveis, que poderiam ser simplesmente erradicados, né, pelo um simples ato chamado respeito, né, e tolerância. Bom, é uma história da Segunda Guerra Mundial, né? As pessoas falam na terceira, e existe haver ainda uma terceira guerra mundial. Espero que isso nunca se repita, nunca aconteça. Mas infelizmente nós temos aí o exemplo aí de Anne Frank, né? E eu recomendo a leitura, porque é uma reflexão, vocês vão gostar da menina, ela é muito bacana. Ela tem um pensamento, né, de todas as pessoas passam por isso, entendeu? Elas se avaliam por isso, né? Então a leitura foi muito boa, recomendo. Eu acho que é só isso, né? Não tenho mais o que falar. Esse foi a leitura desse mês de maio aí, Diário de Anne Frank. Valeu.